paz do Senhor, irmãos. O tema de hoje foi sugerido pela nossa irmã em Cristo, a missionária Rita. Deus abençoe, missionária. Nós vamos falar hoje sobre a parábola do rico e do Lázaro. É um tema que existe muita controvérsia sobre esse assunto e nós tentaremos elucidar alguns pontos, esclarecer alguns pontos. Fica conosco até o final do vídeo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. E o rico mandava que os seus funcionários, seus empregados, levassem Lázaro para longe dele. Mas no dia seguinte, Lázaro estava lá, porque lá tinha comida. E viveram assim, um voltando para comer as migalhas e o outro mandando os empregados levar ele embora. O mendigo Lázaro morreu. Mas em seguida, morre também o rico. Vieram os anjos e fizeram o enterro do mendigo. E o rico foi feito seu funeral pelos homens. Qual é a diferença entre ser sepultado por um anjo e ser sepultado pelos homens? Tem uma grande diferença. É que os anjos têm poder para levar a alma além do túmulo. E os homens só vai até a beira do túmulo. Então o enterro do rico, o funeral, aquela pompa toda, mas os homens levam o rico até a beira da sepultura, e na beira da sepultura eles dizem: olha, você vai sozinho, daqui para trás a gente volta. Do lado de lá, a Bíblia diz que o rico estava sendo atormentado pelas chamas. O rico estava no Hades. Ele olha para cima, ele vê Lázaro onde Abraão habita. Ele vê Abraão lá, ele vê Lázaro lá. E a Bíblia diz que ele fala: pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo nessa água. Havia um rio lá, havia um refrigério. Manda que Lázaro molhe o dedo nessa água e venha colocar na minha língua, porque eu estou atormentado nessas chamas. Abraão responde: filho, você lembra que na terra você teve tudo de bom e Lázaro somente males? Agora aqui ele é consolado e você é atormentado. Disse Abraão: mesmo que Lázaro quisesse, não poderia, porque entre nós e vós existe um grande abismo, de maneira tal, se alguém quiser passar daqui para lá, não dá, nem tampouco alguém passar de lá para cá. E o rico ainda insistiu: mas pai, eu tenho lá na terra mais 5 irmãos, manda que Lázaro vá até eles e diga para eles não fazerem o que eu fiz, para que eles não venham onde eu estou. E Abraão disse: filho, os seus irmãos lá na terra, tem Moisés, tem os profetas, tem os pregadores do evangelho, eles que ouçam os vivos. Se eles não der ouvidos ao que os vivos falam, tampouco dará ouvidos ainda que alguém dos mortos volte. Olha, irmãos, aí tem uma doutrina embutida nessa parábola. Parábola, irmão, não é história artificialmente composta. Parábola não é um conto inventado pela mente humana. Não, parábola não é isso. Parábola é quando você pega um acontecimento real, que todos conhecem, um acontecimento real, você usa para ilustrar outra realidade. Então Jesus usou um acontecimento real no mundo dos mortos que acontece, para ilustrar, para nos ensinar a precaver contra algumas coisas que acontece também no nosso mundo. Então são duas realidades.
a realidade do mundo, onde vivem os humanos, e a realidade do mundo, onde vivem os mortos. Peraí, como é que é? Vivem os mortos? Sim, vivem os mortos, porque os mortos estão vivos. Os mortos estão vivos. E onde é que os mortos estão vivos? Os mortos estão vivos na morte. Por quê? Porque a morte está viva. A morte está viva. Se a morte não fosse viva, ninguém teria medo dela. Mas a morte está viva, por isso que todo mundo tem medo dela. E as pessoas não querem nem ouvir falar nessa tal morte, porque ela está viva. Muito bem. Então, aquele rico estava vivo na morte. E Lázaro também estava vivo na morte. Lázaro também, irmãos. Porém no Hades tem divisão. No Hades, na região dos mortos, onde está Abraão, porque Abraão também não ressuscitou, onde estão os profetas, que também não ressuscitaram. Só tem um que não ficou no Hades, é Jesus, porque ele ressuscitou. Então, irmãos, no Hades tem a região chamada, um lugar chamado inferno, e tem um lugar chamado paraíso. São divisão. No inferno, onde o rico estava, existe uma expectativa horrível de juízo. Quem morre sem Cristo morre na expectativa horrível de juízo. E quem morre com Cristo morre na esperança de salvação. Essa que é a diferença do Lázaro para o rico. Abraão é o pai daqueles que têm fé, e a Bíblia diz que em esperança nós somos salvos. Então no Hades tem essa divisão. O rico olhava para o pai Abraão e via, e ele via também Lázaro, ele via também o rio da vida. Ele não só via e ouvia, como também falava. Olha que interessante. Aquele rico era um filho de Deus, irmão. Quem tem fé é filho de Abraão. É possível alguém ter fé em Deus e ser condenado? Sim. É possível um homem ter fé em Deus e ser condenado. Por quê? Porque São Tiago falou que a fé sem obras é morta. A fé sem obras não pode salvar. Você não é salvo pelas obras sem a fé, mas também você não é salvo pela fé sem as obras. As obras acompanham a fé depois da salvação. Os judeus fazem as obras da lei e nós fazemos as obras de fé, que é superior às obras da lei. As obras de fé é infinitamente superior às obras da lei. Por quê? As obras da lei foi dada para a carne, e as obras de fé é dada para o Espírito. Então aquele rico, ele tinha fé, mas ele não tinha as obras. Então ele chama Abraão de pai. Pai Abraão. Abraão responde: filho. Olha, ele chamou Abraão de pai, e Abraão responde: filho. Você lembra? Na terra você teve tudo de bom. Por que o rico teve tudo de bom na terra? Porque ele usava a fé que ele tinha para esperar em Deus somente nessa vida. Aquele rico usava a fé para esperar em Deus somente nessa vida. O apóstolo São Paulo falou que se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E tem muita gente hoje, irmãos, que busca a Deus somente para esta vida. Tem pessoas que pensam assim: olha, se eu estou sendo abençoado, é porque Deus me ama. Se Deus me ama, logo estou salvo. Lê do engano. Pessoas pensam: olha, se eu estou orando, estou pedindo e Deus está me dando, é porque Ele me ama. Se Ele me ama, logo estou salvo. Lê do engano. Olha,
eu estou salvo não porque eu tenho algum valor, eu estou salvo porque Jesus é bom. Ótimo, verdade. Agora você vai permanecer no pecado porque Jesus é bom? Porque Jesus é bom, você vai ser um relaxado na fé? Você vai relaxar? A Bíblia diz, está escrito: ai daqueles que fazem a obra do Senhor relaxadamente. Então a fé sem as obras, ela não pode salvar. Aquele rico tinha fé, mas não tinha as obras. Irmãos, quem tem fé em Deus, ele tem fé de todo jeito. Quem tem as obras em Deus, ele tem as obras de todo jeito. Não existe motivo para você parar de fazer as obras. Lázaro estava leproso, mas ele continuou praticando as obras de fé. Por isso ele foi justificado. Nós somos justificados pela fé e pelas obras, e não pelas obras sem fé. A graça de Deus nos ensina. Ela não somente salva, como nos ensina. Se você aceitou a graça e você não tem as obras de fé, alguma coisa está errada com o seu aprendizado da graça, porque ela te ensina a renunciar aos prazeres mundanos. Se você aceitou a graça e não renunciou aos prazeres mundanos, então alguma coisa está errado com o seu aprendizado da graça. Amém, irmãos? Então aquele rico estava redondamente enganado. Algumas pessoas, existem pessoas no mundo que falam que essa passagem, Lucas 19, é apenas uma historinha contada por Jesus. Não é não, irmãos? O inferno é real, assim como a morte é real. A morte, a Bíblia diz, irmãos, que a morte é sócia de Satanás. A morte ameaça e o diabo domina. O homem com medo da morte, ele rouba, mata e destrói. O império satânico é o império da morte. Mas o que me deixa feliz e consolado, a morte e o inferno será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aquele inferno que o rico estava sofrendo vai ser jogado no lago de fogo, que é a segunda morte. E aquele rico vai morrer duas vezes. Ele morreu a primeira vez e vai morrer a segunda vez. E o Lázaro? O que acontece com Lázaro? Antes da igreja ser arrebatada, Lázaro já ressuscitou, a ressurreição dos benditos. E o rico? O rico fica para a segunda ressurreição, que é a dos malditos. A ressurreição dos benditos em primeiro e a ressurreição dos malditos em segundo. São duas. E os judeus, como é que os judeus ficam nesse negócio aí? Eles têm a promessa? Os israelitas. Quem tem as promessas são os israelitas. Os israelitas não são aqueles que têm sobrenome judeu. Israelita é quem ouvia a pregação do evangelho eterno. Quem ouvir a pregação do evangelho eterno é israelita. Esse evangelho que nós pregamos hoje é o evangelho do reino. Quem ouvir a pregação do evangelho do reino é israelita. Então todo Israel será salvo. Os da primeira ressurreição, que somos nós, somos Israel. Nós não temos sobrenome judeu, mas nós somos Israel pela fé. Nós subimos da primeira ressurreição, e os israelitas que ouviram a pregação do evangelho eterno subirão na segunda fase da primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição se dará em duas fases. A primeira sobe os gentios, e na segunda fase sobem os israelitas que ouviram a pregação do evangelho eterno.
Qual é a diferença entre o evangelho eterno e o evangelho do reino? É que o evangelho do reino é pregado aos homens, pelos homens. O evangelho eterno é pregado pelos anjos, aos israelitas. Mas não são aqueles israelitas que têm sobrenome judeu. É de qualquer tribo, nação, raça ou língua. Quem ouvir a pregação do evangelho eterno, o anjo vai assinalar na testa. O anjo assinala com a marca de Deus. Quem ouvir a pregação do anjo, recebe a marca de Deus na testa. E hoje, o evangelho do reino, quem ouvir a pregação do reino, recebe o selo da promessa. Olha, irmãos, o Espírito Santo da verdade, irmãos, é o selo da promessa que recebe todo aquele que crê na pregação do nosso evangelho, o evangelho do reino. Então são duas marcas: o selo da promessa, que são marcados aqueles que aceitaram o evangelho do reino, que deram ouvidos à pregação do homem. Não é pregação dos anjos, não, porque tem muita gente aí desprezando a pregação do homem. E desprezar a pregação do homem é um perigo de não entrar no reino do céu. É um perigo. Ah, irmão, mas tem muito falso profeta. Tem mesmo. Está cheio de falso profeta, falso crente, falsa profecia, falso pastor. Está cheio. Mas isso não justifica você escandalizar a pregação do evangelho. O preço de escandalizar a pregação do evangelho é muito alto. É um preço no valor da vida eterna. Ah, irmão, mas eu não confio no homem. Se você não confia no homem, o problema é seu. Mas Deus concedeu ao homem o privilégio de pregar o evangelho. Esse privilégio de pregar o evangelho é tão grande, a Bíblia diz que Deus fez o homem um tanto menor do que os anjos, e de glória e honra o coroou. Que glória é essa? Que honra é essa? É a honra de ser um pregador do evangelho. Irmãos, esse mistério, Paulo falou que esse evangelho esteve oculto desde a fundação dos séculos, mas se manifestou agora para a nossa glória, para a glória dos filhos de Deus. Então pregar o evangelho é uma honra muito maravilhosa, e que Deus deu para nós esse direito. Foi concedido por Deus a honra de um homem gentil pregar o evangelho para outro gentil. É uma honra e é uma glória. Ainda que alguém possa nos desprezar, ainda que alguém possa nos caluniar, alguém possa dizer que nós não somos nada, o que interessa é que, se você decreto a nossa pregação, você será salvo. Porque aquele que subiu ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Nós recebemos o dom. E a Bíblia diz que aquele que recebe um profeta na condição de profeta recebe um presente das mãos do profeta. E o presente que nós temos para dar para você, amigo, é o perdão dos seus pecados. O presente que nós temos para dar para você é a graça e a misericórdia de Deus. Se você decreta a nossa pregação, você será salvo. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.